Os lustres custaram 42 mil euros. Os lustres custaram 42 mil euros. Ela sabe porque assinou a nota fiscal. Agora jogam luz partida sobre 200 rostos, enquanto o noivo dela está no palco com um microfone. A mão dele encontra a cintura de outra mulher, seda dourada, cabelo loiro. A irmã dela. A sala explode não em suspiros, mas em aplausos. Celulares sobem como um bando de pássaros assustados. As câmeras capturam o exato momento em que uma vida acaba e um espetáculo começa. Ela não grita, não chora, não se move do lugar dela na beirada da multidão num vestido esmeralda que de repente parece uma evidência. Atrás dela, alguém sussurra sobre fazer uma cena. Em vez disso, ela caminha para fora pelas portas da varanda em direção ao ar frio e verdades mais duras. O oceano bate lá embaixo, violento, bonito, indiferente. Um estranho com uma camisa xadrez oferece água. Sem perguntas, sem pena, só presença. Ela ainda não sabe que aceitar vai mudar tudo, que sobreviver às vezes exige fraude, que a justiça nem sempre usa terno, que o homem com as mãos calejadas tem mais poder do que aquele que acabou de destruí-la. A garrafinha de água suou contra a pedra. Ela bebe. Os lustres tinham custado 42 mil euros. Rebeca Matos sabia disso porque tinha aprovado a nota fiscal 3 semanas antes. Cristal veneziano importado. O tipo de extravagância que enchia o estômago dela de náusea, mesmo enquanto os dedos digitavam o código de autorização. Agora, esses mesmos lustres jogavam luz partida sobre 247 rostos. Ela tinha contado porque contar era mais fácil do que pensar, mais fácil do que admitir que o diamante na mão esquerda pesava mais do que devia, mais pesado do que 3 quilates tinham qualquer direito de pesar. A mansão, no Estoril, espalhava como cartão postal que alguém tivesse ateado fogo com dinheiro. Janelas do chão ao teto enquadravam o Atlântico. Convidados de smoking se agrupavam em formações que gritavam hierarquia. CEOs perto da fonte de champanhe. Sócios juniores em órbita ao redor dos petiscos. Todo mundo posicionado exatamente onde pertencia no ecossistema da construtora Morrison Portugal. Rebeca ficou sozinha perto das portas da varanda leste, num vestido esmeralda, que parecia uma boa ideia 4 horas atrás. Brilho demais, perna demais, tudo demais para uma mulher que passou 9 anos aperfeiçoando a arte de ser exatamente o suficiente para ser promovida, mas não suficiente para ameaçar ninguém. A mãe tinha insistido na cor, o que já devia ter sido o primeiro sinal de alerta. Patrícia Matos materializou do lado da filha com a graça calculada de quem aprendeu a navegar clubes de golfe com salário de secretária. 66 anos comprimidos num Chanel falsificado, tamanho 36. Lábios na exata tonalidade de vinho que ela nunca ia admitir ter gasto caro demais. Fica reta, não um oi, não um você tá linda. Só as mesmas 2 palavras que tinham precedido cada momento importante da vida de Rebeca desde o velório do pai. A coluna de Rebeca respondeu antes que o cérebro pudesse objetar. Memória muscular de uma infância inteira sendo medida contra padrões invisíveis e considerada consistentemente abaixo do esperado. Tô reta sim, você tá curvada. Os sócios do Gustavo tão olhando. Que olhem. Os dedos de Patrícia encontraram o cotovelo da filha. Unhas feitas pressionando a pele através da seda. Não forte o suficiente para machucar, só forte o suficiente para lembrar quem mandava. Sorri. Você tá prestes a ser a senhora Gustavo Morrison. Age como se isso importasse. O peso no dedo de Rebeca ficou mais pesado. Senhora Gustavo Morrison. 4 meses atrás essa frase teria parecido uma vitória. Hoje à noite parecia outra coisa. Algo que ela não conseguia nomear, porque nomear significava admitir que o aperto no peito não era empolgação, era pavor. Do outro lado da sala, Gustavo Morrison trabalhava a multidão com a facilidade de quem nasceu no CEP, certo de Lisboa. 34 anos, o tipo de bonito que vem de bons genes e ortodontia ainda melhor.
terno escuro tão bem feito que provavelmente tinha apólice de seguro própria. Ele riu de alguma coisa que Douglas Ferreira disse. Magnata do setor imobiliário, patrimônio líquido em algum lugar ao norte do obsceno. A mão de Gustavo pousou no ombro do homem mais velho, familiar, fácil, o gesto de alguém que nunca questionou se pertencia a algum lugar. Rebeca tinha se apaixonado por essa confiança. Tinha confundido com profundidade, o que a tornava exatamente tão ingênua quanto toda comédia romântica já tinha tentado avisá-la de não ser. Aí tá você. Amanda Matos surgiu da direção do bar. 26 anos. Loira, onde Rebeca era morena, curvas, onde Rebeca tinha ângulos, o tipo de bonita que deixa homem burro e mulher cautelosa. A irmã de Rebeca usava seda dourada metálica que grudava de maneiras que a física não deveria permitir. Cabelo preso para expor um pescoço que provavelmente tinha causado 3 engavetamentos no estacionamento. Sorriso brilhante o suficiente para vender pasta de dente ou cometer fraude. Talvez os dois. Você tá incrível. A voz de Amanda atingiu aquele pitch perfeito entre sincero e venenoso. Esse verde é tão ousado, eu nunca conseguiria usar algo tão chamativo. Rebeca sentiu os dedos da mãe apertar. Você também tá linda, Amanda. Essa coisa velha. Amanda alisou o tecido sobre o quadril. Peguei de última hora. Não queria roubar o brilho da futura noiva, a futura noiva, como se Rebeca fosse um cargo para preencher em vez de uma pessoa. Onde está o Gustavo? Patrícia varreu a sala com o foco de um gavião farejando o movimento. Deve estar de papo. Amanda tomou champanhe de uma taça que definitivamente tinha sido reabastecida mais de uma vez. Você sabe como ele é. Falando nisso, vocês já marcaram uma data? As pessoas ficam perguntando. Tamo pensando na primavera. Rebeca ouviu a própria voz dizer as palavras que tinha sido treinada para dizer. Primavera é tão longe. Por que esperar tanto? Porque alguma coisa estava errada. Porque Gustavo tinha mudado a festa de noivado de 50 pessoas para 250 sem perguntar. Porque ele tinha parado de olhar para Rebeca como alguém que ele queria conhecer e começado a olhar como algo que ele precisava adquirir. Mas essas não eram coisas que se dizia na própria festa de noivado. Então, Rebeca sorriu. A gente quer fazer direito. Patrícia soltou o cotovelo da filha. Vou checar o buffet. Amanda, vem comigo. Na verdade, eu queria ficar um segundo com a Rebeca. Agora, Amanda. O sorriso de Amanda tremeu por um segundo. Só um segundo. Depois voltou ao lugar com a precisão de quem aprendeu a performar felicidade em vez de senti-la. Elas desapareceram na multidão. Rebeca soltou o ar. As portas da varanda estavam a menos de 1 metro. Ela estava na metade do caminho quando uma mão pegou o pulso dela. Já tá fugindo? A voz de Gustavo veio por trás, quente, divertida. A mesma voz que tinha sussurrado, quero construir uma vida com você, num restaurante em Cascais 4 meses atrás. Rebeca virou. De perto, ele parecia cansado. Linhas ao redor dos olhos que ela não tinha notado antes. Ou talvez tivesse notado e fingido que não. Mulher é boa nisso. Ver coisas e concordar em não ver para não fazer barulho. Só precisei de ar. É muita gente. O polegar dele traçou círculos no interior do pulso dela. Um gesto que antes dava frio na barriga e agora só a deixava ciente do próprio pulso. Você tá feliz? A pergunta a pegou desprevenida. Devia ser simples, sim ou não, exceto que felicidade não é binária, e Gustavo sabia disso. O que significava que não era uma pergunta. Era um teste. Rebeca fabricou um sorriso com peças de reposição e esperança. Isso aqui tá lindo. Você não precisava fazer tudo isso. Eu queria. As mãos dele foram para os dedos dela, entrelaçaram, reivindicando. Eu quero que todo mundo saiba que você é minha, não nossa, posse disfarçada de romance. Gustavo, eu devia buscar uma coisa. Ele olhou o relógio. Vou pro microfone daqui a pouco. Fazer o anúncio. Você tá pronta? Ela não tava, mas pronta não era um luxo que ela tinha. Tô. Ele beijou a testa dela, rápido, já olhando além dela em direção ao palco. Vai ser perfeito. Ele foi embora.
Rebeca ficou sozinha perto das portas da varanda e tentou lembrar a última vez que Gustavo tinha feito uma pergunta e de fato esperado pela resposta. A memória não veio. O problema de crescer numa casa onde dinheiro sempre faltava e amor sempre tinha condição é que você aprende a aceitar situações que são boas o suficiente. Gustavo era prático, emprego estável, boa família, sem problema com bebida ou filhos escondidos. Ele marcava todas as caixas da lista que Patrícia vinha recitando desde que Rebeca fez 22 anos. Então, e daí que ele não acelerava o coração dela? E daí que as conversas tinham começado a aparecer negociações de contrato? Ele estava oferecendo segurança, e segurança era mais do que o pai de Rebeca tinha oferecido. 9 anos atrás, David Matos tinha morrido de uma condição cardíaca que a família não tinha dinheiro para tratar direito. Rebeca tinha 20 anos. Segundo ano na Universidade Nova de Lisboa, com dupla graduação em contabilidade e culpa. Ela tinha largado tudo, arrumado emprego, mandado dinheiro para casa, pago a faculdade da Amanda, mantido Patrícia na casa que o seguro de vida mal cobria. Virou a responsável, a confiável, aquela que se sacrificava para todo mundo respirar um pouco mais fácil. E agora aqui estava ela, 29 anos, licença de contadora, 9 anos na construtora Morrison, noiva do filho do CEO, vivendo o sonho. Exceto que o sonho parecia afogamento em câmera lenta. Rebeca empurrou as portas da varanda. O ar frio bateu no rosto dela como permissão para parar de fingir. O Atlântico se esticava escuro e infinito abaixo da falésia. As ondas batiam contra as rochas com o tipo de violência que parece bonita de longe e mortal de perto. Ela agarrou o gradil de pedra. Respirou. 1, 2, 3. Tava tudo bem. Era só uma noite ruim. Alguém mais. Rebeca se virou. Um homem estava perto da extremidade da varanda. Uns 30 e poucos anos. Jeans que tinham visto dias melhores. Camisa xadrez arregaçada até o cotovelo. Botinas com terra de verdade. Ele não pertencia ali, o que o tornava a coisa mais interessante dessa festa. Quem é você? Kiko Faria. Ele ficou onde estava. Não avançou, não recuou. Só existiu no espaço como alguém confortável com silêncio. Vim falar com o Gustavo. Negócio. Rebeca apontou para a roupa dele. Não sabia que tinha código de vestimenta para aparecer de surpresa. Essa aqui é uma festa de noivado, pelo que entendi. Kiko tirou uma garrafinha de água do bolso. Condensação pingando no plástico. Pensei que você ia precisar disso mais do que de champanhe. Ele estendeu. Rebeca olhou. Quem carregava garrafinha de água em festa de noivado? Quem aparecia de supetão com botina com terra? Quem olhava para uma mulher claramente em crise e oferecia hidratação em vez de platitude? Ela atravessou a varanda e pegou. Obrigada, imagina. A voz de Kiko carregava o tipo de aspereza que vem de anos, sem se preocupar em lixar as beiradas. Você tá bem? Parece que tô. Você parece que está tentando muito convencer a si mesma de que está bem, o que em geral significa que não está. Rebeca riu, amargo. Assim tão óbvio. Tenho um filho de 8 anos. Quando ele mente sobre ter escovado os dentes, ele faz a mesma cara. Não tô mentindo. Não disse que estava. Disse que você está tentando muito acreditar em alguma coisa que não tem certeza. A garrafinha ficou fria nas mãos dela, mais real do que qualquer coisa da noite. Por que você está aqui de verdade? A mandíbula de Kiko endureceu levemente, quase imperceptível, mas Rebeca estava olhando. Negócio, como eu disse. Que tipo? O tipo chato. Gestão de imóveis. O Gustavo é do ramo imobiliário. Os olhos de Kiko acompanharam algo por cima do ombro dela. Parece que o show vai começar. Rebeca virou. Através do vidro, ela podia ver Gustavo subindo no palco. Microfone na mão. Sorriso na medida certa. O estômago dela afundou. Eu devia ir lá. Devia? A pergunta a parou. Devia entrar naquela sala e ficar do lado do Gustavo enquanto ele anunciava o noivado para 250 pessoas que não ligavam de verdade para a felicidade dela? Não sei. Kiko assentiu como se fosse uma resposta perfeitamente aceitável. Boa sorte lá dentro. Algo me diz que você vai precisar. Ele foi embora.
desapareceu na esquina da mansão. Deixou Rebeca sozinha com uma garrafinha de água e a sensação crescente de que tudo ia dar muito errado. Ela devia ter seguido o instinto, devia ter corrido, pegado a bolsa, chamado um Uber, lidado com as consequências amanhã. Mas Rebeca Matos tinha passado 29 anos sendo responsável, a pessoa que ficava quando as coisas ficavam difíceis. Então, ela voltou para dentro. A multidão tinha se reorganizado. Todo mundo de frente para o palco, taças de champanhe erguidas. Rebeca se abriu caminho pelos corpos. Patrícia a avistou e fez um sinal com a boca. Onde você estava? Amanda estava perto do palco, vestido dourado, capturando luz, celular na mão, filmando. Claro que estava filmando. Gustavo bateu no microfone. O feedback chiou. Desculpa. O riso dele carregava confiança fácil. Quero agradecer a todos pela presença aqui hoje. Significa muito ter vocês todos aqui para celebrar esse próximo capítulo. Quando entrei na construtora Morrison há 10 anos, meu pai me disse que sucesso nesse negócio não é só sobre fechar contratos, é sobre construir relacionamentos, encontrar os parceiros certos. Rebeca chegou na beirada da multidão. Os olhos de Gustavo encontraram os dela, sustentaram. Algo passou pelo rosto dele, rápido demais para ler. É por isso que essa noite é tão importante, porque eu encontrei essa parceira. Alguém que entende esse mundo, que sabe o que é preciso para ter sucesso. Rebeca respirou fundo, começou a se mover em direção ao palco. Amanda Matos, vem aqui! A sala inclinou. O som se comprimiu num chiado agudo que podia ser o pulso de Rebeca ou podia ser o universo anunciando a própria piada. O rosto de Amanda floresceu num encantamento surpreso. Perfeito, ensaiado. Ela subiu os degraus. O braço de Gustavo foi em volta da cintura dela, do mesmo jeito que ele tinha tocado Rebeca 20 minutos atrás. Eu sei que isso pode ser uma surpresa para alguns de vocês. A voz de Gustavo encheu a sala, confiante, sem arrependimento. Mas a Amanda e eu nos conhecemos melhor nos últimos meses e o que começou como amizade se tornou algo mais. Algo que eu não consigo ignorar. 250 celulares ergueram. Câmeras clicaram. Rebeca ficou paralisada na beirada de tudo. A Amanda entende essa vida, as exigências, os sacrifícios, a realidade de construir algo que importa. Ela é exatamente o que eu preciso. As palavras não ditas pairaram no ar como fumaça. Rebeca não era. Rebeca não entendia. Rebeca nunca foi o que ele precisava. Ela tinha sido só o que estava disponível quando ele precisava de alguém competente para preencher um cargo. E agora esse cargo tinha sido atualizado. Amanda e eu vamos construir algo juntos. Ele a beijou. Não um selinho. Um beijo de verdade. O tipo que anuncia posse. A sala explodiu. Não em choque, em empolgação. Porque essa era uma história que as pessoas podiam vender. Drama, traição, troca de irmã. Melhor do que qualquer série de streaming. Patrícia apareceu ao cotovelo de Rebeca, dedos cavando na seda. Desta vez, forte o suficiente para deixar marca. Não faz cena. Vai pela porta lateral. Agora! As pernas de Rebeca se moveram no piloto automático. Ela caminhou cabeça erguida, costas retas, do jeito que Patrícia tinha ensinado. Do jeito que senhoras lidam com desastres, com dignidade, com graça, com a aceitação quieta de que, às vezes, a vida decide que você não é a protagonista. Você é só o dispositivo de trama que torna a história de outra pessoa mais interessante. As portas da varanda apareceram. Rebeca empurrou para fora. Ar frio, céu escuro, o Atlântico batendo lá embaixo com o tipo de violência que soa como aplauso. Atrás dela, a festa continuou. A música subiu. Vozes aumentaram em parabéns. Os lustres continuaram jogando luz partida sobre rostos que já tinham esquecido que Rebeca existia. Ela agarrou o gradil de pedra, olhou para a mão esquerda. 3 quilates capturaram o luar. Transformaram em algo afiado. Ela devia estar sentindo alguma coisa, raiva, dor, traição. Mas Rebeca Matos tinha passado 9 anos aperfeiçoando a arte de não sentir coisas que interfeririam com a produtividade.
Então ela não sentiu nada. Só frio, só vazio. Passos atrás dela, pesados. Você ainda está aqui. Kiko Faria materializou das sombras. Rebeca não se virou. Não tenho para onde ir. Sempre tem para onde ir. Não quando você construiu a vida inteira em torno de ficar. Então, constrói uma vida diferente. Não é tão simples. Nunca é. Kiko foi se colocar do lado dela, perto o suficiente para importar, longe o suficiente para dar espaço. Mas simples e possível são coisas diferentes. Rebeca finalmente olhou para ele, de verdade. Via as linhas ao redor dos olhos que vinham de franzir para coisas que importavam. Mãos marcadas de maneiras que falavam de trabalho, que deixa evidência. Ele parecia real. Mais real do que qualquer coisa daquela noite. Você tem algum lugar seguro para ficar hoje à noite? Meu apartamento? Tem alguém lá? Não. Bom, vai para lá, tranca a porta, não atende o celular, não fica checando rede social, não tenta entender o que aconteceu. Isso você faz amanhã. Hoje à noite você só sobrevive. Você fala como quem entende de sobrevivência. Todo mundo entende alguma coisa de sobrevivência. A questão é, se você aprende com isso ou deixa quebrar. Ele foi embora. De novo deixou Rebeca sozinha no frio com um conselho que ela não tinha pedido. Mas ela seguiu. Foi pro apartamento em Belém. Trancou a porta. Ignorou 23 chamadas de Patrícia. Ignorou 15 mensagens de números desconhecidos. Ignorou as notificações inundando o celular enquanto o vídeo viralizava. Em vez disso, ela sentou no chão da cozinha, ainda com o vestido esmeralda, ainda com o anel que parecia uma prova. E, finalmente, sozinha no escuro, Rebeca Matos se permitiu sentir. Não raiva, não dor, só a certeza fria de que tinha sido usada, que Gustavo nunca a tinha amado, que Amanda nunca tinha sido irmã, que Patrícia nunca tinha sido mãe em nenhum sentido que importasse. O celular vibrou. Mensagem de número desconhecido. Ela abriu. A festa de noivado da sua irmã foi bastante animada. Tá bem? Quem é você? 3 pontinhos apareceram. Sumiram. Apareceram de novo. Alguém que sabe como é quando sua vida vira entretenimento para estranho. Alguém que tem um filho de 8 anos que não para de falar da moça triste da festa que precisou de água, Kiko. De alguma forma, ele tinha conseguido o número dela. Obrigada. Por quê? Por ser real. A qualquer hora. Rebeca colocou o celular de lado, foi ao banheiro, olhou no espelho, rímel escorrido, batom borrado, cabelo caindo dos alfinetes. Ela parecia o depois, parecia dano colateral. Abriu o chuveiro, quente quanto podia ir. Entrou ainda com o vestido esmeralda. Sentiu a seda pesada contra a pele. Sentiu a água transformar tudo em escuro. Sentiu o anel escorregar do dedo. Não tentou pegar. Só assistiu girar pelo ralo antes de desaparecer nos canos que iam carregar para algum lugar que ela nunca ia ter que ver de novo. O vestido grudou, a água queimou e em algum lugar no calor escaldante e na seda destruída, Rebeca Matos tomou uma decisão. Ela estava farta de ser o que outras pessoas precisavam. Farta de performar competência e gratidão e aceitação quieta. O que viesse a seguir não seria prático, não seria seguro, mas seria dela, e isso ia ter que ser suficiente. Ela fechou o chuveiro, arrancou o vestido como pele morta, jogou no lixo, foi para a cama exausta e algo próximo de livre. A manhã chegou como uma agressão. Luz do sol por persianas baratas, celular vibrando da mesinha, 53 chamadas perdidas, 72 mensagens. O vídeo tinha 16 milhões de visualizações. Ela tinha checado às 3 da manhã quando o sono recusava cooperar. 16 milhões de estranhos, assistindo ela ficar parada na seda esmeralda enquanto a irmã tomava o que devia ser dela. 16 milhões de pessoas que nunca iam saber o nome dela, mas iam lembrar do rosto. A menina que tomou um fora na própria festa de noivado. A piada. Ela desligou o celular, jogou do outro lado do quarto, bateu na parede. A tela, que já estava rachada agora, tinha a teia de aranha se espalhando mais.
mas ainda funcionava. Bom o suficiente. Rebeca fez café forte o suficiente para descascar tinta, bebeu puro porque tinha acabado o leite e não tinha se dado ao trabalho de comprar porque estava ocupada demais se preparando para uma festa de noivado onde o noivo anunciou que estava ficando com a irmã dela. A ironia tinha o mesmo gosto amargo do café. Ela abriu o e-mail contra todo instinto gritando para deixar fechado. 348 não lidos. Rolou pelo lixo, até encontrar o que estava procurando. RH da construtora Morrison. Assunto: licença compulsória. Cara senhora Matos, em virtude de circunstâncias pessoais recentes que podem criar conflito de interesse dentro da nossa organização, estamos colocando-a em licença por prazo indeterminado com efeito imediato. Por favor, devolva todos os materiais da empresa até sexta, ao final do expediente. Seus benefícios continuarão por 30 dias. Atenciosamente, Recursos Humanos. Demitida. Eles não usaram a palavra, mas o significado era claro. 9 anos de semanas de 60 horas. 9 anos de chegar cedo e sair tarde. 9 anos de consertar os erros dos outros e não receber crédito por nada. Fora porque teve a ousadia de confiar no homem errado. Rebeca deu uma risada, afiada, amarga. O som a surpreendeu. Ela riu mais forte até o estômago doer, até lágrimas vazarem dos olhos, até o riso virar algo que não era bem choro, mas também não era mais nada. Só o corpo dela processando o que o cérebro não conseguia. Quando parou, ela se sentiu oca, limpa, pronta para algo que ainda não tinha nome. Rebeca tomou banho, se vestiu em jeans e blusa velha. Saiu do apartamento pela primeira vez em 18 horas. O mundo não tinha acabado, o que parecia injusto. O trânsito ainda entupindo a rua lá embaixo. O Atlântico ainda batendo nas pedras, como se coração partido fosse experiência privada em vez de algo que o universo devesse reconhecer. Ela dirigiu sem destino. Acabou num café em Intendente que tinha passado 1000 vezes sem entrar. Pequeno, local, o tipo de lugar que torrava o próprio grão e cobrava menos que as redes porque não tinha acionistas para impressionar. O barista não a reconheceu. Não perguntou se era a menina do vídeo, só fez a bebida com um sorriso que não tinha pitada de pena. Rebeca encontrou uma mesa no canto. Abriu o laptop, encarou um documento em branco. Rebeca Matos, consultora financeira. Ela passou 3 horas construindo um site, limpo, profissional. Evidência de que ela existia fora da narrativa que estranhos estavam escrevendo sobre ela. Progresso. Pequeno, insuficiente, mas pra frente. Ela estava arrumando as coisas quando alguém sentou na cadeira do lado. Patrícia. 66 anos de raiva controlada, comprimida em roupa de treino de grife. Seu celular tá desligado. Eu sei. Tô te ligando há 2 dias. Eu sei. A gente precisa conversar sobre o que aconteceu. Não, a gente não precisa. Não tem nada para conversar. O Gustavo escolheu a Amanda. Você ficou com o genro. Só que não a filha que você esperava. Patrícia se inclinou para frente, voz caindo na frequência que ela usava quando ameaçava retirar a aprovação. Não seja dramática. Essa situação tem como contornar se você parar de agir como criança. Dá uma entrevista. Explica que foi mútuo, que vocês perceberam que não eram compatíveis, que você apoia o relacionamento deles. Você quer que eu minta? Eu quero que você seja esperta. Esperta seria não ter confiado em nenhum dos dois. Patrícia tentou pegar a mão de Rebeca. Rebeca recuou. Você está cometendo um erro. Pode ser, mas vai ser meu. Ela se levantou. Patrícia ficou sentada. Rebeca foi embora sem olhar para trás. Dirigiu para casa com as mãos tremendo e algo que parecia quase liberdade, deixando a cabeça leve. O e-mail chegou quinta-feira de manhã. Primeiro as flores. Buquê enorme, rosas e lírios. Custou mais do que o orçamento de supermercado do mês. O cartão dizia pensando em você nesse momento difícil. Nenhum pedido de desculpa. Ela jogou o buquê inteiro no lixo. Vaso e tudo. Ficou bem. O e-mail veio da conta pessoal de Gustavo. Rebeca, eu sei que os últimos dias foram difíceis.
Quero que você saiba que isso não foi sobre você ser inadequada. Às vezes, as circunstâncias mudam. Providenciei um pequeno gesto para ajudar na sua transição. Por favor, aceite no espírito com que está sendo oferecido. Gustavo. Anexo em PDF. Imagem de cheque. 75 mil euros. E um contrato. Ela leu as letras miúdas. NDA padrão. Ela concorda em não discutir publicamente as circunstâncias do término, em não difamar Gustavo ou Amanda. Em troca, suporte financeiro e referências profissionais. Recomeço, encerramento limpo. Tudo o que ela precisava fazer era assinar o direito de dizer a verdade. 75 mil euros cobririam o aluguel por 2 anos. Seria a escolha esperta, a escolha prática, a escolha que Patrícia faria. Rebeca imprimiu o contrato, todas as 14 páginas, pegou uma tesoura da gaveta da cozinha, cortou cada página em confete, colocou os pedaços num envelope, endereçou para a construtora Morrison Portugal, escreveu na frente em letras de forma, devolvido ao remetente, colocou no correio aquela tarde, se sentiu melhor do que em meses. O café em Intendente virou hábito, toda manhã, mesma mesa no canto, mesmo pedido complicado. O barista aprendeu o nome dela. A dona passou a segurar a mesa quando via o carro estacionar na rua. Pequenas gentilezas de estranhos que não sabiam a história dela, não se importavam com o vídeo, que só viam alguém que precisava de rotina. Sábado de manhã, a porta do café abriu. Rebeca levantou os olhos do laptop esperando turistas. Viu Kiko Faria, em vez disso. Camisa xadrez, jeans com padrão real de uso, botinas que tinham visto canteiros de obra de verdade. E um menino, 8 anos, cabelo escuro apontado para cima, dente da frente faltando, camiseta com dinossauro que Rebeca não reconhecia. O menino a avistou primeiro. Apontou. É ela. Kiko mudou de expressão. Surpresa, depois algo mais suave. Branco, voz de dentro. Mas é ela, pai. A moça da festa que precisou de água. Kiko atravessou até a mesa dela. Desculpa, ele vem falando em você há 2 semanas. Tentei explicar privacidade e limites, mas criança de 8 anos não é boa com conceito abstrato. Não tem problema, pode sentar. O branco quicou na cadeira. Você tá menos triste, mas ainda meio triste. Isso é bom, né? Rebeca não conseguiu evitar. Riu. É sim, é bom. O que aconteceu com o vestido chique e o anel brilhante? Você jogou fora? É o que o pai fez quando a mãe morreu. Ele jogou as coisas dela fora, depois chorou, mas disse que ajudou. O rosto de Kiko ficou cuidadosamente neutro. Branco, isso foi informação demais. Mas eu tenho mais perguntas. Pode fazer uma. O branco considerou com a seriedade de quem conduz experimento científico. Você gosta de xadrez? Não jogo muito. Eu podia te ensinar. Sou muito bom. O pai diz que sou talento natural. Você tem alguma coisa que é talento natural? Números. Como contar histórias com dinheiro? Branco considerou. Parece chato. Às vezes é. Mas você faz mesmo assim. Kiko se levantou. Vou buscar café antes que essa conversa evolua ainda mais. Quer alguma coisa? Tô bem, obrigada. Ele foi pro balcão. Deixou Rebeca sozinha com o interrogador mirim. Branco estudou ela com intensidade. Você tá mais bonita sem o vestido chique. O outro fazia você parecer que estava se esforçando demais. Esse aqui parece você de verdade, da boca de crianças. Seu pai parece esperto. É, mas erra em vegetais e horário de dormir. Kiko voltou com café e chocolate quente com chantilly suficiente para violar princípios de engenharia estrutural. Toma, bebe seu açúcar. Branco agarrou o copo, tomou um gole, levantou o bigode de chantilly. O papai perdeu o emprego dela. Kiko olhou de relance para Rebeca. Perdeu, foi? É, porque aconteceu uma coisa que não foi culpa dela, mas as pessoas foram más do mesmo jeito. Isso é injusto, né? Muito injusto. Você pode ajudar? Você ajuda pessoas com trabalho. Eu ajudo com gestão de imóveis. É diferente, mas você é inteligente e legal. Dava para descobrir. Kiko olhou para Rebeca. Ela deu de ombro. Não é bem perdeu, mas como foi forçada a sair. Construtora Morrison. Você conhece? Conheço o nome.
Ramo imobiliário em Lisboa é pequeno. Algo passou pelo rosto de Kiko, rápido demais para identificar. Branco chutou as pernas embaixo da mesa. Então você pode ajudar? Não acho que a Rebeca precisa da minha ajuda. Ela parece do tipo que se resolve sozinha. Mas todo mundo precisa de ajuda às vezes. Você disse isso. Eu disse mesmo. Então ajuda. Kiko olhou para Rebeca. Ele é implacável quando pega uma ideia. Percebi isso. Ficaram 1 hora. Falaram sobre nada importante. O projeto escolar do Branco sobre dinossauros. As habilidades culinárias desastrosas de Kiko. O primeiro cliente de consultoria de Rebeca, uma empresa pequena de logística cujo contador era o próprio dono de 70 anos. Conversa normal. O tipo que não exigia performance. O tipo que Rebeca não tinha tido em meses. Quando finalmente foram embora, o Branco a abraçou. Com força. Pegajoso de chantilly. Você vem semana que vem? É nossa tradição. Talvez eu venha. Promete? Promete. Eles foram embora. Rebeca assistiu pela janela enquanto Kiko colocava o Branco no banco traseiro de um Ford velho. Azul, para-choque amassado, pintura desbotada. O tipo de veículo que alguém dirige porque funciona, não porque impressiona. Ela gostou disso. Gostou dele. O que era perigoso. O que era idiota. O que era provavelmente exatamente o que ela precisava. O celular vibrou. Mensagem de Kiko. O Branco me obrigou a mandar mensagem. Ele diz que você parecia menos triste e precisa de amigos. Como você conseguiu o número? Você preencheu o formulário do Wi-Fi do café. A dona é minha vizinha. Ela é flexível com política de privacidade para boas causas. Isso é levemente assustador. Totalmente assustador. Quer que eu delete? Não. Fica. Só não abusa. Jamais. Ela colocou o celular de lado. Se pegou fazendo algo que não tinha feito em semanas. Sorriu de verdade. Sentiu chegar nos olhos. Sentiu algo afrouxar no peito. Não esperança exatamente, mas possibilidade. E, por enquanto, era suficiente. Segunda-feira trouxe a carta. Correio registrado. Remetente Alves e Associados Advocacia. Uma daquelas firmas com escritórios nos andares altos e honorários que precisavam de aviso legal. Rebeca assinou o recibo, abriu na mesa da cozinha com café esfriando do lado. Notificação de litígio. Construtora Morrison Portugal versus Rebeca Matos. A ré está sendo acusada de, primeiro, apropriação indevida de sistemas de modelagem financeira proprietária desenvolvida durante o emprego na construtora Morrison Portugal. Segundo, violação de acordo de não competição implícito. Terceiro, interferência torciosa em relações comerciais estabelecidas. Resposta exigida em 10 dias úteis. Rebeca leu 2 vezes. Eles estavam processando ela por construir um negócio usando habilidades que ela tinha desenvolvido ao longo de 9 anos. Por ter a ousadia de continuar existindo na área depois que eles a forçaram para fora. Por não ter desaparecido quietinha quando eles decidiram que a presença dela era inconveniente. As mãos dela tremeram, não de medo, de raiva, pura, limpa, clarificante. Ela pegou o celular, discou o número que tinha usado 3 vezes em 10 anos. A mãe atendeu no primeiro toque. Finalmente. Rebeca, eu estava tentando te ligar. Você sabia do processo? Silêncio. Ele não está te processando. Está protegendo os interesses da empresa. Gelo encheu as veias de Rebeca. Então você sabia. É negócio. Não leva para o lado pessoal. Se você tivesse assinado o acordo, nada disso seria necessário. Você foi ao lado pessoal quando ficou em silêncio enquanto ele me destruía. Rebeca parou, respirou, percebeu que estava falando com alguém que nunca ia entender, que tinha escolhido genro em vez de filha. Tchau, mãe. Rebeca, não ousa. Ela desligou, bloqueou o número, ficou no silêncio com a carta na frente e as ruínas da família atrás. 10 dias para responder, sem advogado, sem dinheiro para advogado, só raiva e teimosia e a certeza crescente de que não ia cair sem brigar. O celular vibrou. Mensagem de Kiko. O Branco quer saber se você vem no sábado.
Ele fez fichas sobre o período Cretáceo. Aviso justo. Ela ficou olhando para a mensagem. Digitou. Posso te perguntar uma coisa? Sempre. Você conhece algum advogado? 3 pontinhos. Depois. Que tipo de enrascada você tá? Ela fotografou a carta. Enviou. Ficou assistindo os pontinhos por 1 minuto inteiro. Por fim, a resposta chegou. Onde você tá? Em casa. Fica aí. Tô indo. Kiko, você não precisa. Eu sei. Tô indo mesmo assim. Ele chegou 40 minutos depois. Sem o branco. Vizinho tá com ele. Essa não é conversa para ouvido de 8 anos. Rebeca o deixou entrar. Ele tinha trocado de roupa. Camisa social em vez de xadrez, jeans sem buraco, cabelo penteado. Parecia bem, o que era irrelevante. Kiko pegou a carta. Leu em pé na cozinha dela. A expressão dele foi de neutro para algo mais escuro. Isso aqui é lixo. Eles podem fazer isso? Podem protocolar. Não significa que vão ganhar. Mas isso é intimidação. Eles estão apostando que você vai ceder porque litigância é cara e a bolsa deles é mais funda. O que eu faço? Você briga, mas não sozinha. Algo na voz dele mudou. Cuidadoso. O tom de alguém prestes a dizer algo que ia mudar tudo. Kiko, o que você não está me contando? Ele soltou o ar. Eu preciso ser honesto sobre uma coisa. Pode sentar? Quando ele falou o que tinha para falar, Rebeca ficou sentada à mesa pequena da cozinha e ouviu. Kiko Faria não era só gestor de imóveis. A Faria Capital era um fundo imobiliário com portfólio de 4,6 bilhões de euros em ativos comerciais. Imóveis em Lisboa, Porto, Braga, Madrid. E uma linha no balanço que fez Rebeca parar de respirar. Torre Morrison, Lisboa, 17 andares. Locatário principal, construtora Morrison, Portugal. Vencimento do contrato, novembro do ano seguinte. Você é o senhorio deles. Sou sócio da empresa que é o senhorio deles, junto com outros 40 imóveis. Por que não me disse antes? Porque eu precisava saber se você me trataria diferente quando soubesse. As pessoas sempre tratam. Ouvem o número e, de repente, eu não sou o Kiko mais. Sou uma oportunidade. Sou algo para usar. Eu não faria isso. Sua mãe faria. Sua irmã faria. O Gustavo com certeza faria. Aprendi do jeito difícil que dinheiro não compra honestidade. Só torna as pessoas melhores em mentir. Kiko foi embora com a esposa dele. Também chamava Rebeca. Tinha morrido 5 anos atrás num acidente na autoestrada perto de Cascais. Eles tinham brigado sobre trabalho. Ela saiu com raiva. Motorista bêbado avançou o sinal. Kiko, eu não sou ela. Eu sei. E não te conto para você ter pena. Te conto para você entender por que eu parei. Porque passo 3 dias por semana sendo pai do branco em vez de executivo. Porque apareci na festa do Gustavo de jeans em vez de terno. Porque fui cobrar uma dívida pessoalmente em vez de mandar advogado. Quanto ele te deve? 16 milhões de euros. Empréstimo pessoal. Investimento idiota que afundou. Tá há 8 meses me enrolando. As peças se encaixaram. Então você viu tudo. Vi ele anunciar a Amanda. Vi você sair. Vi você tentando não quebrar. Kiko se moveu mais perto e vi alguém que merecia melhor do que ser dano colateral no ego viagem de outra pessoa. Você devia ter me contado antes. Eu sei. Kiko abriu outra pasta. Minha equipe jurídica preparou isso. Desmonta a reclamação deles ponto por ponto. Exige que eles recuem em 48 horas ou enfrentam contraprocesso por litigância de má-fé. Rebeca leu. Era perfeito. Cirúrgico. O tipo de trabalho jurídico que custava 6 dígitos. Eu não posso pagar por isso. Você não está pagando. Kiko, eu não aceito caridade. Você já fez o julgamento moral. O processo contra você é lixo, mas custa tempo e dinheiro que você não tem, o que é o ponto deles. Esta resposta muda o cálculo. Rebeca olhou para as mãos. Pensou em 9 anos de horas extras, em 75 mil euros que ela recusou, em confete num envelope, em sua mãe escolhendo o lado errado. Ela assinou no campo que dizia Rebeca Faria. O nome soou estranho, errado, mas necessário. Kiko pegou o documento.
Protocolo hoje à tarde. Espera a chamada dos advogados dele em 24 horas. O que eu digo? Nada. Redireciona para mim. A ligação de conferência foi na terça. Kiko, Rebeca, o advogado Rui Alves e Gustavo na linha. A voz do Gustavo chegou áspera, impostada, a voz de alguém que não estava acostumado a estar em desvantagem. Kiko, a gente pode falar em privado? Isso não precisa envolver a Rebeca. Ela é minha esposa. Fica na linha. Silêncio. Eu não sei o que a Rebeca te disse sobre mim. Ela me disse que você está tentando destruir a vida profissional dela por ela ter recusado 75 mil euros e uma cláusula de silêncio, que você protocolou processo fraudulento para intimidá-la, que você é covarde que usa advogado em vez de caráter. Isso é difamatório, prova que não é verdade. Ah, espera, não consegue, porque é verdade. Kiko, a voz de Gustavo ficou fria. A gente tem histórico. Pode resolver isso de homem para homem. Não somos amigos. Nunca fomos. Nossa relação é: você é inquilino. Eu sou o senhorio. Você me deve 16 milhões de euros há 8 meses. E o contrato do seu escritório vence em novembro. Você não faria isso. Eu já fiz. Documentação protocolada, intimar redigido. Tenho advogados que adoram humilhar valentão. Fala a palavra e eles transformam o seu próximo ano num pesadelo. Gustavo baixou a voz. Isso é extorsão. É alavancagem. A mesma que você tentou com os 75 mil euros. Só que eu faço melhor. 48 horas. Vocês retiram a ação, emitem pedido de desculpa formal, pagam as custas jurídicas que somam 74 mil euros, ou a gente vai a juízo e isso vira muito público muito rápido. Kiko desligou. Rebeca ficou sentada, congelada. Deu? 24 horas. O e-mail do advogado chegou em 18. Retirada formal da ação. Pedido de desculpa. Ofereceram cobrir as custas. Rebeca leu 2 vezes. A gente ganhou. Você ganhou. Eu só provi artilharia. A gente ganhou, ela disse de novo. Ela se jogou no Kiko, abraçou com força. Sentiu os braços dele subirem. Real. Presente. Obrigada. Ela disse no ombro dele. Obrigada, obrigada, obrigada. Já agradeceu. Não o suficiente. Kiko deixou a mão encontrar o cabelo dela. Gentil, cuidadoso. Você teria conseguido sem mim, mas não precisou. E isso importa. Eles ficaram ali. Cozinha pequena, luz da tarde entrando pelas persianas baratas. 2 estranhos que tinham virado algo indefinido, que parecia que podia importar. Rebeca se afastou. Kiko deixou ir. E agora? Agora a gente se resolve. Vai entrar com o anulaento? Não ainda. Kiko ficou muito quieto. Não? Vamos ver o que acontece. A expressão dele se transformou. Alegria real, sem filtro. Pode ser, mas você conta pro Branco a verdade quando for a hora certa. Não vou mentir para ele. E a gente vai devagar, sem pressão. O que você precisar. Ele se moveu mais perto. Posso te beijar? A gente tá casada de papel. Mesmo assim, preciso de permissão. Pode. Ele a beijou. Suave, cuidadoso. Rebeca se inclinou, tornou real. Fez valer. Quando se afastaram, Kiko parecia levemente zonzo. Nossa. Bom nossa ou mal nossa? Extraordinário nossa. Fico feliz que concordamos. O celular de Rebeca vibrou. Ela ignorou. Kiko sorriu. Não vai checar? O que for pode esperar. Ele a beijou de novo, desta vez menos cuidadoso, mais certo. E Rebeca Matos pensou que talvez sobreviver nem sempre fosse sobre aguentar. Às vezes, era sobre encontrar, no meio da bagunça toda, algo que valia a pena guardar. O celular vibrou mais uma vez. Ela olhou por cima do ombro dele. Número desconhecido. Viu o preview. Rebeca, é a Amanda. Eu sei que não mereço. Ela bloqueou sem ler o resto. Olhou para o Kiko. Minha irmã. Vai responder? Ela pensou na Amanda de seda dourada, no sorriso ensaiado, em 9 anos de competição velada disfarçada de afeto. Em quanto tempo tinha passado defendendo uma relação que nunca tinha sido real. Não, chega de gente que só aparece quando quer alguma coisa. Kiko pegou a mão dela. Boa escolha. E eram. Os dois.
ali em Lisboa, com o Atlântico ao fundo, e um Ford velho, esperando lá fora com uma criança grudada na janela tentando ouvir tudo. Uma papelada de casamento que era fraude, mas ia virar algo mais, no tempo certo, do jeito deles. Porque pela primeira vez em 9 anos, Rebeca não estava construindo a vida ao redor do que outras pessoas precisavam. Estava construindo ao redor do que ela queria. E o que ela queria estava ali de jeans e camisa xadrez, oferecendo a mão sem pedir nada em troca. Valia a fraude, valia o risco, valia a bagunça toda. E quando o branco buzinou o Ford 3 vezes seguidas porque tinha ficado esperando tempo demais, quando Kiko deu uma risada genuína e disse: "A gente devia ir", quando Rebeca disse: "A gente devia mesmo", e os dois foram juntos em direção àquele carro velho e àquele menino impossível e aquele começo torto que nenhum dos dois tinha planejado, ela sentiu isso se assentar no peito com a solidez de algo real. Não perfeito, real. E real era melhor. Se essa história chegou em você de alguma forma, deixa o like agora. Isso ajuda demais o canal a levar esse conteúdo para mais gente que precisa ouvir isso hoje. Salva esse vídeo também porque tem dia que a gente precisa lembrar que recomeçar é possível. Comenta aqui embaixo uma palavra que resume o que você sentiu. Só uma. Quero muito ler. E se você conhece alguém passando por uma traição, por uma reinvenção, por aquele momento em que tudo desmorona de uma vez, manda esse vídeo para essa pessoa agora. Se inscreve no canal e ativa o sininho porque toda semana tem história nova aqui e as próximas vêm ainda mais fortes.